amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ter língua portuguesa, tá bom? Qual é a página 123? O que a gente vai falar? Sobre poluição dos oceanos. Vamos ler aqui o título e observar o que ele faz na pergunta aqui. Vamos lá. Por que alguns animais marinhos comem lixo? A poluição dos oceanos já não é mais novidade. Pior do que saber disso é descobrir que alguns animais marinhos comem lixo. A explicação é simples. Além de detritos despejados diretamente por algumas embarcações, o lixo jogado nas ruas acaba sendo arrastado pelas chuvas indo parar nos rios, que sempre desembocam no mar, né? Todo esse material impróprio, o lixo, pode passar a ser comida de tartarugas marinhas, peixes, golfinhos e pinguins. Hoje, nenhum oceano do mundo é considerado limpo. Até as águas congelantes da Antártica, pesquisadores já encontraram plásticos e outras sujeiras. As tartarugas marinhas provavelmente são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos, porque elas fazem viagens longas e distantes, né, com seu casco resistente. Conseguem se livrar de muitos predadores depois do acasalamento. Retornam às praias onde nasceram para depositar seus ovos. Nesse percurso, elas se alimentam de peixes, camarões, água-vivas e plástico. Estão vendo aqui? Então, o que acontece? Muita coisa que a poluição prejudica, né, o oceano, né? Vamos lá, ó. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Na verdade, as tartarugas costumam confundir sacola plástica flutuante com águas vivas, suas presas favoritas. Elas ainda comem pequenos pedaços de plástico que boiam entre as águas marinhas, seres que também se alimentam. Olha aqui, o material ingerido acidentalmente vai parar no estômago desses animais, atrapalhando a digestão e por vezes levando até a morte. Estão vendo? Cientistas do mundo inteiro tentam encontrar meios de reduzir o grave problema que é a poluição marinha, né? E de proteger os animais que vivem nos oceanos. Um caminho importante é se conscientizar as pessoas a dar destino adequado ao lixo que produzem, ou seja, a gente sempre tem que jogar o lixo adequado aonde? Na lixeira, né? Olha que o ideal é que tudo aquilo que não seja separado por categoria, plástico, papel, vidro, metal e matéria orgânica, é destinado ao recolhimento por parte das empresas de limpeza urbana. Olha aqui. Evitar o uso de sacola plástica, lembra que a gente falou nas aulas passadas sobre isso? Também pode ajudar. Se você entendeu como pode contribuir em terra para evitar poluir as águas e puder passar essas informações adiante, já estará fazendo um bem enorme aos oceanos e aos animais que dependem deles. Estão vendo? Então, o que está falando aí? Que a gente tem que preservar o oceano, porque prejudica os animais que ficam neles, né? Olha aqui. Vamos lá. Aqui tem o vocabulário, né, do que significa. O texto que você leu é um artigo de divulgação científica. Texto como esse costuma ser escrito por cientistas, pesquisadores ou jornalistas com o objetivo de repassar determinado conhecimento ao público em geral. Eles se caracterizam por apresentar informações objetivas e, em geral, são publicados em revistas, jornais e sites. Aí são pessoas que querem passar uma informação muito importante, né? Marque com o X a resposta correta. Qual é o assunto principal do texto? Aqui você vai marcar. Qual é? O que a gente está falando? A gente está falando sobre a poluição dos oceanos, né? Então você vai marcar aqui, ó, poluição dos oceanos, ok? B. Com que finalidade esse texto foi escrito? Ele foi escrito para transmitir conhecimentos científicos, né? Para a pessoa saber o que causa e o que não causa. C. Onde foi publicado? Onde foi? Ele foi publicado em uma revista de divulgação científica para as crianças. Então, você vai marcar aqui, ok? 2. Depois de ler o texto, escreva por que alguns animais marinhos comem lixo. Estão vendo? Você vai explicar aqui. É uma resposta pessoal, mas por quê? Porque também algumas embarcações, despejam alguns lixos, né, nos oceanos. E porque o lixo jogado na rua também vai para o mar, né? Vamos lá. Passando aqui. 3. Releia esse trecho do texto. As tartarugas
provavelmente são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos. Explique por que isso acontece. O que acontece? Porque o que a gente falou lá no texto? Porque as tartarugas marinhas, elas o que? Elas costumam confundir a sacola plástica com as águas vivas, né? Que são as o que? São as suas comidas, são as suas presas favoritas. Então o que acontece? O material é ingerido acidentalmente, vai parar onde? No estômago dele, causando o quê? Atrapalhando a digestão e às vezes morte. Elas confundem aí, estão vendo? Vamos lá. 4. Releia esse trecho do artigo. Cientistas do mundo inteiro tentam encontrar meios de reduzir o grave problema que é a poluição marinha e de proteger os animais que vivem nos oceanos. O que você acha que é possível para fazer para resolver esse grande problema? Converse. O que a gente tem que fazer? Evitar de jogar lixo na rua, usar menos o que? Sacola plástica, né? Não descartar óleo nos esgotos, né? Isso vai evitar muita coisa. 5. Ligue cada material à lixeira em que ele deve ser descartado. Então aqui você vai tem vidro, você vai ligar para lixeira verde que é de vidro. Plástico para vermelha de plástico. E assim você vai papel, o que? Orgânico. Orgânico é o que? Tudo aquilo que a gente descarta como alimento, né? Passando aqui, a gente vai falar sobre sinônimos. O que é sinônimos? Sinônimos, veja algumas palavras e seus sinônimos. Olha aqui. Sinônimo é a outra palavra que tem o mesmo significado, mas de diferentes palavras. Por exemplo, a Thaisa é bela. Olha aqui, qual é o sinônimo de bela? Lindo, né? Lindo, olha aqui, ó. Morar, residir. Aqui, garota, menina, é quando a palavra tem o mesmo significado, mas é outra palavra. Por exemplo, garota e menina tem o mesmo significado, mas são diferentes palavras. Isso que é sinônimo, quando tem o mesmo significado, mas é outra palavra. Por exemplo, aqui, certo, correto. Começo, início, veloz, rápido. Guloso, guloso, qual é o sinônimo de guloso? Comilão, né? Corajoso, quando a pessoa é valente, quando tem palavras do mesmo que significado, ok? Pular, eu posso saltar, estão vendo? Auxiliar, eu posso ajudar, entendeu? Então, isso que é sinônimo, estão vendo? Quando é o mesmo significado, mas é só diferentes palavras. Por exemplo, a Thaisa é linda, ela é bela. Estão vendo como é o mesmo significado? 1. Releia esse trecho no artigo. Além de detritos despejados diretamente por algumas embarcações, o lixo jogado nas ruas acaba sendo arrastado pelas chuvas, indo parar nos rios, que sempre desembocam no mar. Liga os sinônimos. Aqui a gente vai ligar os sinônimos, que é o que significa. Aqui. Jogado. Qual é o sinônimo de jogado? Despejado, né? Detritos. Detritos significa a mesma coisa de lixo. Estão vendo? Aqui, ó. Desembocam é a mesma coisa de deságua. Então, o que a gente vai... Sinônimo é o quê? Quando tem o mesmo significado, mas só é outra palavra. Como aqui, ó. Depressa, rápido, rir, sorrir, levado, arteiro, veloz, rápido, estão vendo? Quando tem o mesmo significado. Isso que é sinônimo. Vamos lá. 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. Aqui você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. 1. Auxiliar. Qual é o sinônimo de auxiliar? É o quê? Ajudar, né? Quando a gente auxilia, ajuda. Pacote. Número 2. Qual é o sinônimo de pacote? Qual é? Hein? Embrulho. Você vai colocar lá o 2. Qual é o sinônimo de inteligente? Número 6. De inteligente é o quê? Sábio, né? Estão vendo como é o mesmo significado? Vamos lá. Antônimos. E a gente tem aí, a gente vai conhecer agora o antônimo aqui, ó. Antônimos. O que é o antônimo? Diferente do sinônimo, o antônimo é o quê?
quando tem sentidos contrários. Por exemplo, poluir, despoluir, né? Quando tem o sentido contrário. As palavras que têm significado contrário são chamadas de antônimo. Por exemplo, bom. Qual é o contrário de bom? Mal, né? Ó, contrário de bom, mal. Isso que é aqui, ó, antônimo. Sinônimo é quando tem o quê? O mesmo significado, mas é outra palavra. E antônimo é quando tem o contrário da palavra. Gordo. Qual é o contrário de gordo? Magro, né? Então, isso aqui que significa que é antônimo. Vamos lá, outro. Alto. Qual é o contrário de alto? Baixo, né? Prontinho. E assim vai indo. Então, antônimo é o quê? O sentido contrário. Estão vendo? Vamos lá. Copie as frases trocando as palavras destacadas por outras do sentido oposto. Lá tem o céu está claro. O céu está claro. Então, você vai colocar lá o contrário de claro. Qual é o contrário de claro? Você vai colocar lá, o céu está escuro. Estão vendo? Porque o antônimo de claro é o quê? Escuro, né? Bem, as estrelas parecem tão distantes. Então, você vai colocar lá. As estrelas parecem tão próximas, né? São sentidos contrários aqui. 2. Siga as setas aqui, olha. C. Na praia são muitos os grãos de areia. Como é que vai ficar? Na praia são poucos os grãos de areia. E aí você vai fazendo, trocando sentido contrário aí. 2. Siga as setas e complete os espaços com os antônimos das palavras. Aqui você vai colocar o ao contrário também, ó. Contrário de menos, mais, né? Vamos lá. Contrário de limpo. Contrário de quente, frio, né? Devagar, rápido. Curto, comprido. Você vai colocar aí o ao contrário. Você vai colocar aí o sinônimo, tá vendo? Lembrando aqui, antônimo é o quê? Quando é ao contrário, tem sentido ao contrário. Por exemplo, bom, mal. E o sinônimo é o quê? Quando tem, ó, significados iguais, né? É a mesma significado da palavra, tá vendo? Essa foi a nossa aulinha de língua portuguesa. A gente finaliza aqui a matéria de língua portuguesa, ok?